autoridade e educação, desafios em face da ruptura com a tradição. Eu queria, sobretudo, começar parabenizando as professoras por essa iniciativa de criar um grupo que congregue pesquisadores em torno de alguns problemas comuns, de algumas perspectivas, né, que mantém a singularidade de cada uma delas, mas que se volta para um grande tema comum, né? Me parece que essa ideia e, sobretudo, esse ato de fundar um grupo significa uma ruptura com a forma pela qual a gente concebe e tem feito os trabalhos acadêmicos, que é a de um investigador isolado, né? Um investigador que, junto com o seu livro, com seus problemas, com o seu computador, produz algo, mas o faz sempre isoladamente, né? Então, essa motivação à pesquisa de um indivíduo, quando é criado um grupo, deixa de ser a motivação do indivíduo para ser uma causa que habita um lugar entre os homens, né? Entre a gente, né? Ele se cria um elo entre diferentes pessoas. Cria um elo que eu chamaria aí, retomando uma expressão cara aos gregos, ela cria entre os homens uma filia, né? A gente normalmente traduz a filia, né, como filosofia, né, como uma amizade, uma disposição ao saber, e a palavra filia normalmente é traduzida por amizade, e que dá conta, mas mais ou menos. Porque a filia é um tipo de relação diferente da amizade que a gente tem hoje, né? Então, quando eu falo dos meus amigos que moram em Salvador, eu falo daqueles que compartilham a minha vida privada e íntima. Quando os gregos falavam de se criar uma filia entre os homens, não necessariamente tinha a ver com essa vida íntima, né? Com alguns poucos que compartilham as nossas vidas privadas. Ele tinha a ver com a ideia de que os homens criam entre si um algo em comum, um assunto comum, uma preocupação comum, e que quanto mais eles falam sobre isso, mais forte é o elo entre eles, né? Então, compartilhar as coisas é a mostra da amizade, mas ao mesmo tempo é a origem de mais amizade. E quando os amigos têm algo em comum, esse algo em comum vai reforçando a amizade. E me parece, portanto, que aqui se cria uma relação de filia, né, entre um grupo de pesquisadores e algo que, a meu ver, traz um novo sentido político, no sentido estrito e bom da palavra. É claro que um investigador, isoladamente, pode ter motivações políticas para fazer o seu trabalho. É evidente que todo pesquisador tem uma visão política. Também é evidente, sobretudo no caso da educação, que essa visão política contamina o seu trabalho. E, por vezes, não necessariamente, esta obra de um pesquisador em educação tem repercussão política. No entanto, embora possa parecer paradoxal o que eu vou falar aqui, o ato de pesquisar é um ato apolítico. Em que sentido? No sentido que ele se dá entre um homem isolado das ideias e o material. Ele não é um ato que aconteça entre os homens. E a política é, fundamentalmente, nos ensina a relação que os homens estabelecem entre si, não com as coisas, né? Fazer uma mesa é uma relação que eu estabeleço com a matéria. A política é a relação que se estabelece na teia de relações humanas. Então, é evidente que um trabalho de pesquisador isolado pode ter condicionamentos políticos, pode ter repercussão política, mas ele só é um fato político quando a obra feita, vai para o espaço dos homens. Um grupo de estudo, não. Ele não é só coisas que se relacionam com os homens, mas são pessoas, humanos se relacionando entre si. Então, é nesse sentido que me parece que a criação de um grupo traz um novo estatuto político, né, para os pesquisadores, mas também para a universidade. E esse estatuto político tem o dom, a meu ver, de trazer para a obra que a gente faz uma certa imortalidade, ou seja, um grupo permanece para além daqueles que o fundam. Um grupo pode permanecer para além da breve existência, né, na instituição ou entre nós daqueles que o fundam. Ele pode dar frutos e permanecer nesse mundo. Portanto, o que eu queria aqui, ao final desse agradecimento e homenagem, é desejar longa vida a esse grupo. E antes mesmo que a Lígia falasse de paternidade e maternagem, está aqui escrito
né? Eu falava que eu me sentia, embora não tivesse sido convidado para isso, como um padrinho do grupo. Padrinho no sentido de que eu venha... Padrinho é isso, né? Padrinho, ele vai participar da cerimônia de alguém que é novo no mundo, que já está na vida, né? Já nasceu, mas que de alguma maneira a gente cria uma cerimônia, tal como o batismo, tal como o bris na cultura judaica. Todas as culturas têm uma cerimônia na qual aquele ser que já faz parte da vida, que já nasceu, que já está vivo, ele é apresentado não mais à vida, mas ao mundo, né? Aos nossos amigos, aqueles que compartilham a nós, e ele é saudado como alguém que pertence a uma cultura, né? A cultura afro-brasileira, a cultura do candomblé, a cultura do judaísmo, seja lá qual for, né? Religiosa, política, uma comunidade cultural. Né? E a gente chama, então, aquele que pega nas mãos esse ser que está sendo apresentado a uma comunidade cultural de padrinho e madrinha. Então, embora eu não tenha sido chamado como tal, eu me pus nesse lugar, né? Enfim, um pouco presunçoso, talvez, mas eu gosto dessa ideia de ser um padrinho desse grupo, né? De estar nesse momento. E o tema escolhido dessa apadrinhagem, se eu pudesse falar assim, foi da autoridade, né? Discutir a autoridade por algumas razões complementares. Primeiro, a própria ligação que esse tema tem com a preocupação do grupo, que é pensar as relações entre a educação, os indivíduos e a sociedade. A autoridade é uma forma de mediação muito específica dessa relação entre educadores e educandos, né? Uma especificidade que tem sido obliterada, a meu ver. Boa parte do que eu vou tentar fazer é recuperar qual seria essa especificidade. Depois, porque esse tema da autoridade é um tema central nos escritos da Hannah Arendt, né, a autora a quem eu tenho dedicado os meus estudos, a autora com quem eu compartilho a preocupação, o estudo e mesmo o entusiasmo, eu diria a paixão de conviver com ela, né, compartilho com Vanessa. E, por último, um tema que mobiliza apaixonadamente educadores, pais, né, professores. Todos nós nos preocupamos profundamente, seja para lamentar o fato de que talvez a autoridade não exista mais entre nós, né, para pedir a sua restauração, seja para querer bani-la, acreditando que ela não deve mesmo ter um lugar. O fato é que o tema da autoridade é dificilmente um tema que nos seja indiferente, né? Ele é, em geral, um tema que nos afeta, né, que mobiliza os nossos afetos. E, por isso tudo, ele é um tema que faz parte da nossa experiência. Mas ele é um tema que me parece que a gente sempre se aproxima dele com a ideia de que é algo que vive uma crise, né? Não é raro a gente se referir à nossa relação com a autoridade, né, como se ela passasse por uma certa crise, né? E eu concordaria com essa ideia, desde que nós dessemos à palavra crise a sua acepção mais original, né, a acepção que a palavra da origem em português, que a palavra grega, nos sugere. Então, isso eu diria para vocês que a primeira coisa é: dá para a gente falar uma crise da autoridade? Sim, desde que a gente afaste de plano a ideia de que crise equivale a degeneração, declínio e morte. Essa é uma ideia que se popularizou entre nós pela influência avassaladora, por vezes perniciosa, que o pensamento econômico tem invadindo todas as esferas da nossa existência. Os economistas falam de uma crise de 29 como uma degeneração no sistema produtivo. Dentro da área econômica, a crise é sempre ligada à degeneração, à morte, ao minguar, a uma doença, né? Agora, isso nada tem a ver, eu vou pedir até, você pode entrar com o primeiro, com o termo crise, né? Mesmo se eu uso em português. Uma das acepções que aparece no dicionário, no WAIS, quando eu falo de crise, ela tem a ver com momento oportuno. A crise é sempre ligada a essa ideia de um momento oportuno.